probleminhas com essa teoria. O pessoal diz, não era camada de vapor, era uma camada de gelo do lado de fora do planeta Terra, uma camada fininha. Daí a situação fica pior, porque daí você tem que colocar a velocidade do gelo lá fora, você tem que plugar também a energia cinética. Antes não tinha, era mais simples o negócio. A hora que você pluga a energia cinética lá fora, fica um probleminha mais sério ainda. Por quê? Porque somando-se a temperatura de reentrada desse negócio, ou seja, atrito e tudo mais, vai produzir calor, a temperatura na superfície do planeta chegaria a 5.700 graus Celsius. O que fica pior ainda, essa questão da teoria de que toda a água do dilúvio veio simplesmente de uma camada de vapor d'água, cientificamente falando, é impossível. Daí muita gente chega para mim e fala, mas tudo é possível ao que crer. Eu concordo, mas então não venha tratar de ciência, vai com a sua fé. Porque daí não tem lugar dentro desse contexto. Se nós queremos estudar o dilúvio, precisamos ver como, o que teria acontecido. Deixe-me apenas dar 2 princípios que são muito importantes. Algumas pessoas falam assim, não, mas isso daí foram atos sobrenaturais de Deus. É verdade. Deus muitas vezes usa o natural para produzir efeitos sobrenaturais. E muitas vezes ele usa o sobrenatural para produzir efeitos naturais. Um exemplo bem claro disso, deixe-me dar só um pequeno exemplo, e a ciência não tem explicação para tudo não. Não fiquem assim iludidos achando que a Bíblia, que a ciência vai explicar tudo o que tem na Bíblia. Não é esse o alvo, nem ela consegue. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoeirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É o processo de fisão e fusão nuclear. Quem não entende disso é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas 2 coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam 6 talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? Deus? Esse é o contexto. Então a ciência tem condição de entender. Então o que nós estamos vendo são algumas propostas. Essas propostas precisam ser avaliadas cientificamente. Então a ideia de que toda a água teria vindo de uma camada ao redor da Terra é impossível cientificamente falando. Para você ter uma ideia, para inundar todo o planeta a nível de vapor d'água, vapor d'água se transformando em chuva, você teria que ter cerca de aproximadamente quase 8,5 km de vapor d'água. Isso daí iria causar uma pressão tão grande aqui embaixo, mas tão grande, que a gente só teria ameba viva no planeta. A pressão é muito grande, achata todo o negócio. Seria uma pressão de várias atmosferas, alguns cálculos indicam que seria de 15 a 20 atmosferas. Já imaginou que legal você vendo uma Terra com 20 atm? Eu disse ATM, não vamos confundir com outra coisa, tá? Um problema muito interessante isso. Seria difícil. Bom, outra teoria, deixa eu só apenas, estou andando um pouquinho à frente, ou seja, em outras palavras, seria impossível você ter 12 metros de vapor d'água inundando o planeta. Não tem como acontecer isso. Então essa é uma teoria que a gente sabe que foi uma teoria proposta. Hoje, com a ciência que nós conhecemos, seria impossível tal fenômeno acontecesse. Tem uma outra teoria produzida por Alfred Wegener, foi praticamente no comecinho do século passado, ele quem deu a origem a essa ideia da movimentação das placas continentais. Praticamente a ideia vem quase que toda dele.
aquela ideia de que da Pangeia, separação, todas essas coisinhas. Então muito foi trabalhado por esse senhor. A ideia seria o seguinte, que no passado nós teríamos essa questão de placas se movimentando, o que ele chama de linha de subducção, ou seja, uma placa em cima da outra. Esse negócio aí, que seria praticamente onde nós temos a parte do litoral, ela ocasionaria, pelo fato da fricção entre essas duas placas, uma evaporação muito grande de água, ou seja, ia produzir muito vapor da água. Ela ocasionaria também a desgaseificação do manto emergente, ou seja, essa placa que está subindo vai tirar um pouquinho, é aquele negócio da Coca-Cola que perdeu as bolhas lá dentro. Essa é a ideia, iria eliminar muito dos gases ali, iria produzir uma grande quantidade, uma abundância de água subterrânea. Essa é a ideia mais ou menos por trás dessa teoria. Os resultados seriam o quê? Uma grande quantidade de chuva torrencial, a gente não tem dúvida disso, mas ainda a gente tem um pequeno probleminha. Não tem água suficiente para inundar o planeta, porque ele só está usando a água que já existe. Uma outra indireta disso daí são os geysers, produção dos geysers, aqueles negócios que tem, jorra água para cima e tudo mais, ok? Agora, vamos dar uma olhadinha primeiro nisso. Algumas dificuldades com essa teoria. Olhar o argumento científico. Primeiro deles, subducção ainda não foi comprovada cientificamente. Tem muita teoria. Segundo, as forças envolvidas para que tal coisa acontecesse ainda são totalmente desconhecidas. A nível do pessoal que gosta de mexer nessa área, todo mundo aqui lembra daquela querida equação de energia cinética, não lembra? Quem não gosta de física assim no colegial, lembra daquela equaçãozinha E igual 1/2 de mv ao quadrado. Não é uma benção essa equação? Eu sei que é uma das equações prediletas do pessoal. Agora, faça um cálculo bem simples de movimentação dessas grandes placas. Pega, por exemplo, a América do Sul. Faça um cálculo de área da América do Sul. Daí você multiplica por aproximadamente 11 quilômetros. Daí você teria o volume, está em volume em quilômetros cúbicos. Daí, como quase todo esse negócio é feito de granito, calcula e multiplica a densidade do granito por esse volume, você vai ter a massa. Daí você usa aquela equaçãozinha, E igual 1/2 dessa massa, vezes a velocidade de deslocamento dessa placa ao quadrado, e daí a gente vai sentar para conversar sobre a energia necessária para movimentar esse negócio. A gente vai ver que o povo realmente viaja na maionese. Quando o pessoal fala, não, porque tem uma placa escorregando desse jeito, uma outra escorregando daquele jeito, tá bom, vai, esse foi um grande escorregão da ciência. Não tem como você colocar esse negócio e mostrar como ele funciona fisicamente. Esses são alguns problemas. O problema maior que nós temos com essa teoria é que quando você tem placas se movimentando desse jeito, o que nós vemos ali, a força de tensão de uma rocha, a força de tensão nela, é muito menor do que a sua força de compressão, ou seja, a rocha seria esfarelada com toda essa energia. A rocha não ficaria escorregando bonitinha. Bom, deixando os detalhes técnicos, o maior problema que a gente tem com essa teoria é que ela não explica de onde veio toda a água. Esse é um problema básico, ou seja, você tem que saber de onde veio toda a água. É isso uma teoria que a gente quer. Essa teoria explica, complica, duplica e tudo mais, mas não fala de onde veio toda a água. Então nós temos duas teorias que são muito conhecidas. O pessoal fala muito da teoria das placas tectônicas, que é essa ideia que está aí, a teoria da chamada camada de vapor ao redor do planeta Terra. Gostaria de tratar de uma teoria, que é a teoria que foi proposta há alguns anos atrás, como já mencionei, que até o presente momento é a mais consistente com a evidência que nós conhecemos. Ela é chamada teoria das hidroplacas. A proposta dela é básica, diz o seguinte, que o planeta Terra possuía na sua forma original, ou seja, antes do dilúvio, um lençol de água subterrâneo homogêneo, aproximadamente 11 a 12 quilômetros de profundidade. Mais ou menos 1 quilômetro de espessura. Essa é a ideia do que seria esse lençol de água. Os resultados são dois muito interessantes. O primeiro, ele explicaria a questão da uniformidade de temperatura no planeta. A outra, a fonte da água do dilúvio, da onde teria vindo toda essa água. A questão da uniformidade da água no planeta é muito importante. Uniformidade da temperatura do planeta. Lembra que quando Deus criou Adão e Eva,
Deus os criou assim